Imagine um mundo prestes a ser transformado pela ira divina, uma decisão tão grandiosa que abalaria os alicerces da criação. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu poupar apenas uma pequena parte de sua criação da aniquilação iminente. Quando Deus revelou a Noé o seu plano de destruir o mundo com um dilúvio, ele disse: apagarei da face da terra o homem que criei, junto com os animais, os seres rastejantes e as aves dos céus, pois lamento tê-los feito. Gênesis 6, versículo 7. No entanto, é fascinante notar que peixes e outras criaturas marinhas não foram mencionados nesse decreto de destruição. Em Gênesis 6, versículo 17, Deus esclarece: eis que trarei um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra morrerá. A palavra-chave aqui é na terra. As águas do dilúvio seriam implacáveis, afogando tudo que vivia em terra firme. No entanto, criaturas aquáticas adaptadas ao ambiente marinho não seriam impactadas da mesma maneira. Afinal, como a água poderia afogar quem já vive nela? Além disso, em Gênesis 6, do versículo 19 ao 21, Deus instrui Noé: de todos os seres vivos encontrados na terra, trarás 2 de cada espécie para dentro da arca, para mantê-los vivos contigo. Serão machos e fêmeas, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão até ti para mantê-los vivos. Além disso, leva contigo todo tipo de comida que é comestível e ajunta-a, e será alimento para ti e para eles. Essas palavras indicam claramente que apenas os animais terrestres e as aves precisavam ser resgatados pela arca, pois os habitantes das águas estavam naturalmente protegidos do cataclismo. Quando o dilúvio finalmente chegou, como descrito em Gênesis 7, do versículo 20 ao 23, as águas ficaram 15 côvados mais altas que o solo mais alto, e as montanhas foram cobertas. Todos os seres vivos que se moviam na terra pereceram. Aves e gado, animais domésticos, animais selvagens, todas as coisas que pululam e rastejam na terra, e toda a humanidade. Tudo o que estava em terra firme, tudo em cujas narinas estava o fôlego e o espírito da vida, morreu. Deus destruiu, apagou, eliminou todos os seres vivos que estavam na superfície da terra. O homem, os animais, os seres rastejantes e as aves dos céus foram destruídos da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram vivos. Após o dilúvio, em Gênesis 8, versículo 1, encontramos um momento tocante. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais e animais domésticos que estavam com ele na arca. No entanto, o texto não menciona especificamente os peixes e as criaturas marinhas. Por quê? Talvez porque essas criaturas não precisaram da mesma lembrança, pois não foram destruídas pelo dilúvio. O que podemos aprender disso? A cosmovisão hebraica oferece uma perspectiva fascinante sobre como a vida animal era categorizada. Em Gênesis 1, versículo 21, no 5º dia da criação, lemos: então Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, com que fervilham as águas conforme a sua espécie, e toda ave que tem asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui, Deus cria tanto a vida marinha quanto as aves. Já no 6º dia, conforme Gênesis 1, versículo 24, Deus cria os animais terrestres. Os antigos hebreus dividiam a vida animal em 3 categorias: vida marinha, animais voadores e animais terrestres. Apenas as últimas 2 categorias precisaram ser resgatadas na arca, pois a vida marinha estava segura em seu habitat natural. A segunda categoria de criaturas não incluídas na arca em grandes números foram os animais impuros. Em Gênesis 7, versículos 2 e 3, Deus instrui Noé: de todo animal limpo, você levará consigo 7 pares, o macho e sua fêmea, e dos animais que não são limpos, 2 cada um.
o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, o macho e a fêmea, para manter viva a descendência na superfície da terra. Noé trouxe mais animais limpos do que impuros, mas há uma certa ambiguidade na expressão 7 pares. A frase hebraica traduzida como 7 pares pode significar literalmente 7 setes, deixando em aberto se Noé levou 7 espécimes de cada espécie limpa, 3 pares e um extra, ou 7 pares completos. O importante é que os animais limpos foram prioritários, indicando sua importância futura para sacrifícios e consumo. Em Levítico 11, vemos uma distinção clara entre animais limpos e impuros, mas essa lei foi dada depois de Noé. No entanto, Gênesis 4, versículo 4, menciona que sacrifícios foram feitos a Deus antes da lei mosaica, sugerindo que Noé já sabia quais animais eram adequados para o sacrifício. Deus deve ter comunicado essa distinção de alguma forma, apesar de não sabermos exatamente como Noé adquiriu esse conhecimento. Em Levítico 11, Deus estabelece distinções claras entre animais limpos e impuros. Esses critérios não eram apenas uma questão de dieta, mas também de identidade e adoração para o povo de Israel. Animais considerados limpos incluíam aqueles que tinham casco dividido e ruminavam, como ovelhas, cabras, veados e gado. No reino aquático, frutos do mar limpos deviam ter escamas e barbatanas, como bacalhau, garoupa e bluegill. Certas aves, como pombas, galinhas e patos, também eram classificadas como limpas, e até mesmo alguns insetos, como gafanhotos e gafanhotos, eram permitidos. Por outro lado, animais impuros incluíam aqueles que não ruminavam ou não tinham casco fendido, como porcos, cães, gatos, cavalos, burros e ratos. Frutos do mar sem barbatanas ou escamas, como mariscos, lagostas, ostras e bagres, eram considerados impuros, assim como certas aves, como corujas, falcões e abutres. Répteis e anfíbios também entravam na categoria de impuros. No Novo Testamento, aprendemos que não somos mais julgados com base nos alimentos que comemos, como diz Colossenses 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. No entanto, nutricionistas modernos reconhecem que as distinções alimentares do Antigo Testamento fornecem uma orientação prática para uma dieta saudável. Em tempos antigos, essas diretrizes ajudavam a evitar muitos problemas de saúde devido à ausência de práticas modernas de segurança alimentar. As distinções de Deus sobre animais limpos e impuros não se referiam apenas à dieta. Elas eram também um lembrete constante para Israel de seu status separado e sua dedicação ao único Deus verdadeiro. Em Gênesis 7, a referência a animais limpos teria sido entendida pelo público original como significando animais próprios para consumo e sacrifício. Era lógico que Noé incluísse mais animais limpos na arca, já que eles não eram apenas para preservação, mas também para uso futuro. Após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício a Deus, como mencionado em Gênesis 8, versículo 20. Então edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. O fato de Noé ter levado 7 pares de cada animal limpo assegurou que ainda haveria suficientes para repovoar a terra após os sacrifícios. Esses animais limpos eram essenciais não apenas para a sobrevivência, mas também para a adoração e os rituais sagrados que se seguiriam. Além disso, é impressionante lembrar que Deus realizou um milagre ao conduzir os animais a se reunirem e entrarem na arca em pares, como indicado em Gênesis 7, versículo 9. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Esse ato milagroso mostra a soberania divina e a precisão do plano de Deus para salvar a criação. Número 3. Os Nefilins. A história dos Nefilim é uma das mais intrigantes e misteriosas da Bíblia.
Esses seres são mencionados em Gênesis 6, do versículo 1 ao 4, onde a interação entre os anjos caídos e os humanos é descrita de maneira que provoca fascínio e especulação até os dias de hoje. Em Gênesis 6, do versículo 1 ao 4, lemos: E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram-lhes filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito nem sempre lutará com o homem, pois ele também é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naquela época, e também depois disso, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e elas geraram filhos para eles, o mesmo tornou-se poderoso, homens que existiram na antiguidade, homens de renome. Essa passagem nos conta sobre a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando em descendentes conhecidos como Néfilim ou os caídos. Os Néfilim são descritos como seres de tamanho e força distintos, notáveis tanto antes quanto depois do dilúvio. O aspecto diabólico de sua ascendência os tornava figuras poderosas e famosas na antiguidade. Embora a narrativa inicial não mencione diretamente o envolvimento angelical ou demoníaco, outras passagens bíblicas, como em Jó, fornecem mais contexto sobre a natureza desses seres. Em Jó 38, do versículo 4 ao 7, Deus questiona Jó sobre a criação. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Declare, se você tem entendimento, quem estabeleceu as suas medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu a linha sobre ela, sobre onde estão fixados os seus fundamentos, ou quem lançou a sua pedra angular, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. As estrelas da manhã são frequentemente interpretadas como anjos. Essa passagem sugere que os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, também são anjos. Os Néfilim, esses misteriosos homens poderosos que existiram na antiguidade, homens de renome, aparecem em um momento crucial na narrativa bíblica. Eles são mencionados como estando na terra naqueles dias e também depois, indicando sua persistência ao longo das eras. A verdadeira origem e natureza dos Néfilim permanecem envoltas em mistério. Sabemos que eles resultaram da união entre anjos e humanos, mas os detalhes dessa união e seu impacto completo são assuntos de debate teológico e especulação. O que é claro, porém, é que os Néfilim representam um capítulo significativo na história da humanidade e no plano de Deus para a criação. A menção dos Néfilim em Gênesis 6, junto ao casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, levanta uma série de questões intrigantes. Esses homens poderosos e renomados parecem ser o resultado de uma união incomum entre seres espirituais e humanos. Judas 6 oferece uma compreensão adicional ao descrever anjos que desobedeceram e deixaram sua posição de autoridade, o que alinha com a narrativa de Gênesis 6, do versículo 1 ao 4, sobre anjos que deixaram o céu para habitar na terra. A visão tradicional sugere que os filhos de Deus se acasalaram com mulheres humanas, dando à luz os Néfilim. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos modernos, a Bíblia frequentemente apresenta verdades que superam a ficção. A história dos Néfilim é um lembrete poderoso de que o mundo que Deus criou é complexo e misterioso. Esses seres, conhecidos como filhos de Deus ou anjos, foram dominados pelo desejo ao verem as filhas dos homens, resultando em descendentes metade angelicais e metade humanos. Esses descendentes, os Néfilim, são descritos como homens poderosos e de renome. A Bíblia não fornece uma razão clara para o comportamento dos anjos, mas podemos inferir que esses filhos de Deus eram seres maus e distorcidos. Uma teoria sugere que esses anjos estavam tentando poluir a linhagem humana para impedir a vinda do Messias.
Em Gênesis 3, do versículo 8 ao 15, Deus promete que o Messias esmagará a cabeça da serpente, Satanás. E ouviram a voz do Senhor Deus, passeando no jardim na brisa fresca da tarde do dia. Então o homem e sua esposa se esconderam e se mantiveram escondidos da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: "Onde está você?" Ele disse: "Ouvi o som de você andando no jardim e fiquei com medo porque estava nu, então me escondi." Deus disse: "Quem te disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse?" E o homem disse: "A mulher que você deu para ficar comigo, ela me deu o fruto da árvore e eu comi." Então o Senhor Deus disse à mulher: "O que é isso que você fez?" E a mulher disse: "A serpente me enganou e comi da árvore proibida." O Senhor Deus disse à serpente: "Porque você fez isso, você é mais maldito do que todo o gado e mais do que qualquer animal do campo. De barriga você irá e pó comerás todos os dias da tua vida. E vou colocar inimizade e hostilidade aberta entre você e a mulher, e entre sua semente, descendência, e a semente dela. Ele machucará fatalmente sua cabeça e você apenas machucará seu calcanhar." Podemos deduzir as razões pelas quais Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas, direta ou indiretamente, com base no objetivo de corromper a linhagem humana. Satanás, ao plantar algo semelhante a um patógeno genético, tentou poluir o patrimônio genético da humanidade com corrupção satânica. Isso foi feito com o intuito de tornar os humanos incapazes de gerar a semente prometida da mulher, o Messias, como previsto em Gênesis 3, versículo 15. "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." O plano de Satanás era claro. Se ele conseguisse infectar toda a raça humana, o libertador não poderia vir, pois o Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios. Satanás esteve perto de ter sucesso, a ponto de a humanidade ter se corrompido tão profundamente que Deus decidiu relançar a criação com Noé e seus filhos. Deus aprisionou os demônios que haviam corrompido a raça humana, para que nunca mais pudessem repetir tal ato. A reação de Deus a essa grande maldade foi: "Meu espírito não lutará com o homem para sempre." Gênesis 6, versículo 3. Deus não planejou que a raça humana permanecesse em um estado de rebeldia indefinidamente. A rejeição de Deus pela humanidade atingiu um ponto sem retorno, e ele não continuaria a cortejar a humanidade indefinidamente. Chegará um momento em que Deus dirá: "Chega." Isso nos dá mais uma razão para reconhecermos que hoje, e não amanhã, é o dia para respondermos ao chamado de Jesus, pois não temos nenhuma promessa de que Deus nos atrairá de outra maneira. Deus também declarou que os dias do homem seriam de 120 anos, o que é interessante porque o dilúvio ocorreu exatamente 120 anos após esse anúncio. A violação dos limites prescritos por Deus frustrou tanto o Criador que ele decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a terra e todos os vestígios dessas uniões profanas. Acredita-se que os Néfilim foram uma das principais razões para o grande dilúvio que ocorreu durante o tempo de Noé. Após a introdução dos Néfilim, o Senhor viu quão grande se tornara a maldade do homem, e todo pensamento e inclinação de seu coração eram maus continuamente. O Senhor ficou triste com as ações dos homens e doeu em seu coração ver a maneira como eles estavam se comportando. Em Gênesis 6, do versículo 4 ao 8, lemos: "Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor:
Destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A narrativa da Arca de Noé revela um momento de profunda tristeza e arrependimento da parte de Deus, devido à corrupção e maldade que haviam dominado a terra. Gênesis 6, do versículo 5 ao 8, descreve: O Senhor viu que a maldade e a depravação do homem eram grandes na terra e que toda a imaginação ou intenção dos pensamentos de seu coração eram apenas maus continuamente. O Senhor lamentou ter criado a humanidade na terra e ele ficou profundamente triste em seu coração. Então o Senhor disse: Destruirei, aniquilarei a humanidade, a quem criei da superfície da terra, não só o homem, mas também os animais e os seres rastejantes e os pássaros do céu, porque me entristece profundamente ver os pecados da humanidade, e lamento tê-los cometido. Mas Noé encontrou favor e graça aos olhos do Senhor. Deus, descontente com o estado do mundo, decidiu inundar a terra inteira, resultando na destruição de quase tudo, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Mesmo os Néfilim, aqueles seres poderosos e de renome, não foram poupados. Gênesis 6, versículo 6 diz: O Senhor se arrependeu. Algumas traduções utilizam a palavra arrependeu-se em vez de desculpe. Em hebraico, a palavra para sentir pena ou arrependimento é nashon, que significa lamentar profundamente ou suspirar profundamente. Dizer que o Senhor se arrependeu é uma forma de Deus usar linguagem humana para nos ajudar a entender seu coração. Esse versículo implica que o pecado humano partiu o coração de Deus, que é amor completo. Ele nos ama e não quer que nada dê errado conosco, mas quando pecamos, ele fica profundamente triste. A violência repentina e a corrupção da humanidade podem ser atribuídas à mistura da linhagem piedosa com a ímpia e talvez também à interação com seres espirituais. Os Néfilim, resultado dessa mistura, não eram apenas antes do dilúvio. Após o dilúvio, parece que os anjos caídos repetiram seus pecados, embora em menor grau. Números 13, versículo 33 relata: E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que vêm dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim estávamos à vista deles. Isso sugere que os Néfilim, ou seres similares, reapareceram após o dilúvio. É possível que depois do dilúvio, os demônios tenham acasalado novamente com fêmeas humanas, resultando em mais Néfilim. Outra teoria é que algumas características dos Néfilim foram transmitidas através da linhagem de uma das noras de Noé. De qualquer forma, os israelitas enfrentaram e destruíram esses gigantes durante a invasão de Canaã, conforme descrito na Bíblia. A destruição dos Néfilim pelos israelitas durante a conquista de Canaã demonstra a continuidade do conflito entre o bem e o mal. Esses gigantes, filhos de Anak, eram uma ameaça que precisava ser eliminada para que o povo de Deus pudesse cumprir seu destino na Terra Prometida. No Antigo Testamento, a palavra gigante é frequentemente referida pelo termo Refaim. Ao longo da narrativa bíblica, os Refaim aparecem como um motivo recorrente e significativo. Jesus, em seu ministério, faz uma comparação poderosa entre os dias de Noé e os dias finais, que serve como um alerta para todos nós. Em Lucas 17, do versículo 26 ao 30, Jesus diz: Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu todos eles. Foi o mesmo nos dias de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos eles. Será assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus destaca 8 atividades específicas.
comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada intrinsecamente pecaminoso nessas atividades. Então, qual era o problema? O problema estava na imersão completa dessas pessoas nas coisas materiais, a ponto de não reconhecerem os tempos em que viviam. Eles estavam tão focados no material que perderam a percepção do espiritual e do eterno. Essa distração materialista, conforme Jesus explica, é um alerta crucial para nós hoje. A civilização ocidental está virtualmente inundada de materialismo, e muitos cristãos professos não estão imunes a isso. Embora possam ser menos ostensivos em seus estilos de vida, muitos estão absorvidos pelo materialismo de maneiras que comprometem sua vigilância espiritual. Jesus nos alerta que, se formos sugados pelo poço do materialismo, não estaremos prontos quando ele voltar. Estaremos na mesma categoria das pessoas dos dias de Noé e Ló, que viviam suas vidas diárias sem perceber a iminência do julgamento divino. O relato paralelo em Lucas 17, versículo 26, reforça essa advertência. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Para compreender os tempos que antecedem o retorno de Jesus, precisamos entender como eram os dias de Noé. Para compreender plenamente os dias de Noé, precisamos examinar o livro de Gênesis e destacar tanto os elementos malignos quanto os positivos desse período. Gênesis 6, versículo 9, nos dá uma visão sobre o lado positivo. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andou com Deus. Em meio a uma era de corrupção e maldade, havia um homem que mantinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Noé era alguém com quem Deus podia conversar e a quem ele podia revelar seus planos de julgamento e salvação. Noé estabelece um padrão para nós, como crentes, a seguir. Sua fé e obediência o tornaram digno de sobreviver à tragédia que se abateu sobre o mundo, e sua família foi preservada por causa de sua justiça. Em Hebreus 11, versículo 7, lemos: Pela fé Noé, avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, movido de temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Este versículo destaca a fé de Noé, que o levou a agir em obediência às instruções de Deus, garantindo a salvação de sua família e condenando a incredulidade do mundo ao seu redor. Jesus também mencionou que os últimos dias seriam como os dias de Noé e Ló, onde as pessoas estariam tão envolvidas em suas atividades cotidianas que não perceberiam os sinais dos tempos. A última característica desses dias foi o materialismo, que cegou as pessoas para a realidade espiritual e eterna. Da mesma forma, hoje, devemos estar atentos para não sermos consumidos pelo materialismo, mas permanecer vigilantes e focados no reino de Deus. Após a morte de Jesus na cruz, ocorreu um evento significativo no reino espiritual. Pedro, um dos primeiros discípulos de Jesus, nos oferece uma visão sobre isso. Em 1 Pedro 3, do versículo 18 ao 20, lemos: Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Jesus é o epítome do que significa sofrer para fazer o bem. Sua missão foi nos levar a Deus e restaurar nosso relacionamento quebrado com Ele. Em 1 Pedro 3, do versículo 18 ao 21, encontramos uma descrição poderosa desse sacrifício. Após sua morte, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão.
Este evento parece ter ocorrido entre sua morte e ressurreição, quando Jesus, no poder do Espírito Santo, foi ao Hades, o reino dos mortos, para proclamar sua vitória. É fascinante pensar que Jesus, mesmo na morte, exerceu seu poder e autoridade, pregando aos espíritos que foram desobedientes nos dias de Noé. Filipenses 2, versículo 10 afirma: para que em nome de Jesus todo joelho se dobrará, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Este versículo destaca a autoridade suprema de Jesus sobre todas as coisas, incluindo os reinos dos mortos. A Bíblia deixa claro que Jesus, durante o período entre sua morte e ressurreição, manteve sua consciência e comunicou-se com os espíritos em prisão, reafirmando sua autoridade e poder. Essa passagem nos lembra do extraordinário poder e autoridade de Jesus, que se estende a todas as esferas da existência. É uma verdade humilhante e, ao mesmo tempo, confortadora saber que temos um Senhor que controla todas as coisas com bondade e poder. Mesmo aqueles debaixo da terra devem reconhecer Jesus como o Senhor Supremo. Jesus pregou aos espíritos no Hades, mostrando que sua missão de redenção se estende além dos vivos. Sua vitória sobre a morte e o pecado é completa e absoluta, oferecendo esperança a todos que creem nele. Esta verdade nos chama a refletir sobre a magnitude do sacrifício de Cristo e a abrangência de sua obra redentora. Enquanto aguardamos o retorno de Jesus, somos chamados a viver com a mesma fé e obediência demonstradas por Noé. Devemos permanecer vigilantes, focados no espiritual e no eterno, rejeitando o materialismo que pode nos distrair do nosso verdadeiro propósito. A história de Noé e o sacrifício de Jesus nos lembram da importância de viver uma vida dedicada a Deus, confiando em sua soberania e preparando-nos para o dia em que Ele será revelado em toda a sua glória. Imediatamente após sua morte, Jesus viajou para o reino dos mortos e pregou lá. No primeiro domingo de Páscoa, imagino Pedro encontrando-se com Jesus e perguntando: Jesus, onde você esteve? Posso imaginar Jesus respondendo: na verdade não estive na terra, mas no Hades, o mundo dos mortos. Pedro, perplexo, poderia ter perguntado: o que você fez lá? E por que esteve lá? Jesus então explicaria que ele estava pregando para aqueles que se afogaram no dilúvio de Noé. A morte separa o espírito do corpo e Jesus passou por todas as etapas desse processo em menos de uma semana. Ele se tornou um espírito encarnado, morreu na cruz, entregou seu espírito a Deus e seu corpo foi colocado no túmulo. Mesmo na forma espiritual, Jesus continuou sua missão de pregar. Na manhã do domingo de Páscoa, seu corpo e espírito foram reunidos e ele permaneceu plenamente consciente e capaz de comunicar-se durante todas essas etapas. Os espíritos aos quais Jesus pregou no Hades são identificados como aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé. Em Gênesis 6, do versículo 1 ao 5, a Bíblia descreve um mundo antes do dilúvio, cheio de pecado, violência e corrupção moral. Era um tempo em que as pessoas eram consumidas por seus desejos, sempre buscando satisfazer suas vontades, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não eram compreendidas nem celebradas. Ao invés disso, o engano e a manipulação prevaleciam e a sociedade estava dilacerada pelo egoísmo e pela maldade. Nesse ambiente caótico, as famílias não eram santuários de amor e apoio, mas campos de batalha de engano e traição. Os vizinhos não cuidavam uns dos outros, buscando apenas explorar-se mutuamente. Os governos, longe de serem instituições de justiça, eram sistemas de opressão, defendendo o domínio dos poderosos sobre os fracos. No meio dessa corrupção, Noé se destacava como especial. Gênesis 6, versículo 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andou com Deus. Seu pai Lameque profetizou que Noé traria alívio, como o próprio nome sugere.
relacionado à palavra hebraica para descanso ou alívio. Gênesis 6, do versículo 1 ao 8, nos mostra os resultados irrestritos da queda, à medida que a injustiça aumentava no mundo. Deus viu que a maldade humana era grande e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Deus lamentou ter criado a humanidade e decidiu destruir a terra com um dilúvio. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor e, através dele, Deus preservou a linhagem humana. Em Gênesis 6, versículo 22, lemos: Então Noé fez estas coisas, conforme tudo o que Deus lhe ordenara, assim ele fez. Noé é um exemplo de obediência completa a Deus, seguindo todas as suas instruções meticulosamente. Essa fidelidade é um dos aspectos que o distinguia em meio à corrupção generalizada da sua época. Quanto à população da Terra no momento do dilúvio, a Bíblia não fornece números específicos. Podemos apenas fazer suposições fundamentadas sobre a população pré-diluviana. A Bíblia indica que antes do dilúvio, as pessoas eram extremamente imorais e agressivas. É plausível considerar que várias guerras, doenças e outras circunstâncias possam ter limitado o crescimento populacional. A imoralidade e a agressividade da humanidade antes do dilúvio são destacadas em Gênesis 6, versículo 5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa depravação generalizada levou Deus a decidir destruir a humanidade com o dilúvio, preservando apenas Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Embora não saibamos exatamente quantas pessoas viviam na terra naquela época, é evidente que a maldade havia atingido um nível intolerável para Deus. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor e foi escolhido para preservar a vida e reiniciar a humanidade após o dilúvio. A história de Noé nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, mesmo em tempos de grande corrupção e maldade. Noé seguiu as instruções de Deus fielmente, construindo a arca e reunindo os animais conforme ordenado. Sua obediência resultou na salvação de sua família e na preservação das espécies animais. Essa narrativa é um lembrete poderoso da necessidade de permanecermos fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Em um mundo que muitas vezes parece cada vez mais imoral e agressivo, somos chamados a ser como Noé, vivendo com integridade e seguindo as direções de Deus. A história de Noé e do dilúvio também aponta para a misericórdia de Deus. Apesar da corrupção da humanidade, Deus ofereceu um caminho de salvação através da arca. Hoje, essa mensagem de salvação continua relevante, pois Deus oferece redenção através de Jesus Cristo. Assim como Noé foi salvo pela sua fé e obediência, também somos chamados a confiar em Jesus e seguir seus ensinamentos para receber a salvação. Em resumo, a obediência de Noé e a salvação que Deus proporcionou através da arca são exemplos para nós de como viver em um mundo corrupto. Devemos manter nossa fé e obediência a Deus, sabendo que Ele é fiel para salvar e redimir aqueles que o seguem.